Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, pessoal, se não conhece o Bradock, só vai lá no YouTube e coloque o nome que você vai chegar até o canal que está sempre trazendo a notícia em primeira mão. E se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Paulo, de um personagem da eleição municipal de São Paulo, que é o Pablo Marçal. Ele está enfrentando uma investigação policial sobre o caso de uma comitiva que ele levou, uma expedição que ele fez com turistas até o Pico dos Marins, aqui em São Paulo. Veja só, a Polícia Civil de São Paulo pediu mais 90 dias para investigar Pablo Marçal, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, por tentativa de homicídio privilegiado. Esse inquérito apura a responsabilidade de Marçal por liderar um grupo de 32 pessoas em uma escalada que foi feita sem equipamentos e durante um vendaval no Pico dos Marins, em janeiro de 2022. Ou seja, né, Serrão, esse caso aconteceu em 2022, mas volta à tona agora com esse pedido de prorrogação. O parecer, o resultado da polícia só vai sair justamente em outubro, né, em pleno período eleitoral. Ou seja, uma investigação que, apesar de não ter nada a ver com a política, né, tem a ver com essa atividade de comunicador, de coach, que o Pablo Marçal disse que não é, ele não gosta do termo coach, mas na falta de outro vai esse mesmo. Mas essa investigação pode acabar, de certa forma, atingindo a candidatura, não, Serrão? Que doideira, né? A política virou o caso de polícia, ou a polícia é que resolveu tomar conta da política? Coincidência estranha nessa temporada eleitoral 2024, você tem o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, sendo investigado pela polícia. Você tem o pré-candidato Ramagem sendo investigado pela polícia, ele que é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. E em outros estados, situações semelhantes acontecendo, tentativa de se assassinar a reputação do candidato, tornar inelegível quem pode e tem a capacidade de se eleger, ou então simplesmente desmoralizar, dizer, olha, isso aí é um criminoso. Então, você já sabe, você não pode votar no criminoso. A ideia é essa. Então, vejam, que doideira, que momento horroroso a gente está vivendo no Brasil de desrespeito completo ao Estado de Direito. Eleição tem que ser uma coisa absolutamente livre. O debate eleitoral não pode ser impedido de nenhuma maneira. E o que está acontecendo no Brasil é exatamente o contrário. Como eu falei aqui no começo, a gente está tendo muita grana turbinando uma autoridade eleitoral, administrativa eleitoral, que está cumprindo o papel de cerceadora da liberdade de expressão. Quando você cerceia a liberdade de expressão na eleição, sabe o que você está fazendo? Você está promovendo uma tirania, uma ditadura. Você está promovendo o contrário, a negação completa, a corrupção total do processo eleitoral, que precisa de liberdade do debate. E quando você tem o sistema jogando para assassinar a reputação dos candidatos, aí fica clara qual é a jogada do sistema de poder no Brasil. Perpetuar a esquerda e proteger os seus aliados. É isso, é o joguinho da juristocracia. Perdão conveniente para os amigos e pancada, assassinato, destruição, rigor seletivo para os inimigos. Pois é, né, Consta? E da forma como é divulgado, né, a coisa ganha uma proporção muito maior, né? Tentativa de homicídio é algo muito forte. E o próprio Marçal falou sobre isso essa semana, em uma das sabatinas das quais ele participou, não lembro se foi na do UOL ou da Jovem Pan, que ele deu entrevistas, e pintou e bordou em cima dos entrevistadores, inclusive, com respostas muito contundentes. Ele falou desse caso, ele foi perguntado, e ele falou, usando esse termo mesmo que eu vou reproduzir, ele falou, foi uma cagada gigantesca, ele levou lá um grupo de turistas, as condições meteorológicas não eram boas, os bombeiros tiveram que resgatar, ele agradeceu muito aos bombeiros que fizeram o resgate, mas falou, foi... No Jim Jones, tem gente que acredita no Lula, porra. Então, assim, eu sou um cara que acredita na liberdade, inclusive dos nécios defenderem estultices e acreditarem em embusteiros, picaretas, é do jogo.
Você vai querer o quê? Regular agora o Estado vai proteger a gente dos picaretas? Porra, o Estado dominado pelos maiores picaretas do planeta? Pela quadrilha petista? Então não, né? Eu tô falando isso porque mesmo aquele que acha que o Marçal é um coach embusteiro, é o pior ser humano que existe, cada um é livre para julgar, eu não tenho muita opinião formada, mas não me convence muito a guinada à direita do Marçal, né? Mas, não obstante, vai quem quer na aventura do coach e deu errado e tudo mais. Então, eu acredito em responsabilidade dos indivíduos adultos. Dito isso, é evidente que a manchete, o timing, a polícia, tudo isso serve a um propósito. Veja, os empresários bolsonaristas, que eram assim chamados pela grande imprensa, não vemos um empresário chamado de empresário petista. Não tem Luísa Trajano capaz de receber o rótulo empresária petista na mídia. Mas empresário bolsonarista era apenas o cara que virava e falava: tô achando o governo razoável, tá bom. Pronto, empresário bolsonarista. Não tem um que sobrou aí para contar a história. Estão todos submersos. Todos entenderam o recado. Todos estão com medo e com razão. O sistema persegue. Existe um acordo colocado na mesa desse tipo de país como o Brasil, que é muito evidente. O sistema te protege se você for um dos nossos, assinar o pacto com o diabo e sacrificar a consciência, ou vai ser perseguido e, quiçá, destruído se ousar bater de frente com a gente. É muito claro isso. Alguns tentaram bater de frente. Encontraram pela frente um troço bem poderoso. Uma máquina de triturar reputações e, quando não consegue, ir atrás mesmo. Perseguiram muitos empresários. Eu conheço vários. Conheço um que me falou: Rodrigo, passou aniversário do presidente Bolsonaro, eu não mandei nem mensagem de parabéns. Os caras submergiram, sumiram do mapa. Estão com medo. Porra, a Polícia Federal mandou a gente na casa ou na empresa de 7 empresários grandes por emoji em grupo de WhatsApp, que eu participava do grupo. Qual é o recado que isso transmite? Então o Pablo Marçal está querendo se cacifar politicamente para peitar esse troço, né? É óbvio que ele vai ser alvo. O Nego Di, eu não sabia nem quem era até ontem, não sei se ele é uma pessoa idônea ou não, eu sei que ele está na lista já dos perseguidos. O imitador de focas, não. O imitador de focas está na lista dos protegidos. Começa a surgir coisa ruim dele, a Globo vai lá e faz uma entrevista ele bancando a vítima. Então, o jogo é muito sujo. O jogo é muito sujo. O cara, para vir para esse lado daqui, da consciência limpa, que respeita autoridades maiores do que o Estado, né? O cara tem que saber, tem que ter casca grossa e saber o que está enfrentando. Eu estou pouco me lixando para esse sistema. Eu mando os militantes da Globo News plantar batata, eu quero que o Poder Judiciário vá para o raio que o parta, porque é um bando de militante ali que aparelhou o Poder Judiciário e não merece a toga que veste, ou a caneta de juiz que tem. Polícia Federal tem uma ala hoje que eu trato como Gestapo Tupiniquim, é coisa de capanga. Estou apenas cumprindo ordens, Rodrigo, não seja tão duro. Vai plantar batata junto com a turma de Nuremberg, que também estava cumprindo ordem. São capangas, quem cumpre ordem é capanga. Não são policiais federais, mas porque estão atrás de gente que não fez nada, mas que o chefinho mandou, porque quer intimidar, quer calar. Isso é coisa de republiqueta, coisa de ditadura. Então tem que tocar real. Tem que tocar real. Pablo Marçal, goste ou odeie, eu tenho minhas inúmeras reservas, tá? Não me convence, mas ele está sendo perseguido porque resolveu mexer no vespeiro. Você, Fabi, que nos diz dessa investigação? Bom, se as instituições estivessem funcionando, ô Brown, a gente não teria nem dúvida, né? Porque eu estava até procurando aqui informações um pouco mais profundas a respeito desse processo, que foi em 2022, e aí tem o Ministério Público de São Paulo dizendo que a primeira investigação não foi o suficiente. Agora, eu não sei, se a gente tivesse um tempo normal, eu diria, não foi suficiente porque não foi feitas as diligências necessárias para esclarecer se havia ou não culpa, né? Culpa que eu digo que o dolo, né, que está sendo por tentativa de homicídio, então existe aí a probabilidade, né, que ele entendia que havia um risco de colocar
pelo que eu li, são 60 pessoas, não sei se são 32, tem essa divergência aqui de números, mas que ele subiu com essas pessoas sem equipamento, etc., né? Mas a gente precisa olhar o caso concreto. Realmente, essa investigação ser requentada agora, nesse processo eleitoral, pelo Brasil estando nesses termos, realmente é muito difícil, né? Então, é difícil opinar. Se fosse isso há 10 anos atrás, eu diria com muita certeza, porque eu confio, por exemplo, na Polícia de São Paulo, né? Confio no Instituto de Perícia que tem aqui em São Paulo. É um dos mais sérios do Brasil. Mas eu não sei o tamanho da influência política que esses agentes acabam sofrendo. E aqui a gente está falando da Polícia Civil, Militar e da Polícia de São Paulo. Imagine-se, então, a federal. Infelizmente, aí tem o caso também que acaba juntando do Nego Di. Eu também não o conhecia, embora todo mundo já conhecesse, mas eu prestei atenção nele na época da tragédia que ainda não acabou, né, do Rio Grande do Sul, e pelo que me consta, gente, eu não fiz auditoria nem nada disso, mas eu sei que ele foi uma das pessoas que ajudou muito o pessoal do Rio Grande do Sul. Eu conheço muita gente muito grata. Agora, se ele fez algo de ilegal também, em relação a rifas, etc., é fácil investigar isso, não é difícil. Agora, você vê uma diligência bem brutal na casa dele, com a esposa dele sendo presa, porque tinha uma arma, né, porte de arma, sendo que houve uma portaria do governo Lula, nem sei se é o caso, mas olha só como está difícil, que repentinamente mudou as características das armas no Brasil, e algumas passaram a ser, então, só de atividades exclusivas das Forças Armadas. Eu me pergunto se não é esse tipo de arma que foi encontrada. Realmente eu não entendo de arma, mas eu que estou levantando as possibilidades. Porque, infelizmente, a gente está vivenciando um país que está submerso em ilegalidades produzidas pelas instituições. E aqui eu me adentro um pouco melhor aí no caso do Ramagem. Porque o caso do Ramagem eu li incompleto o processo, né, que eu tive contato, que também é a parte que os jornalistas, creio eu, que também tenho. E ali, gente, tem especulações, a Polícia Federal está indiciando, colocando pessoas, produzindo provas de conversas privadas. Você não consegue achar o nexo de causalidade do Ramagem, que era da BIM, com aqueles fatos, né? E ele hoje veio esclarecer isso, e ele é uma pessoa técnica, então colocou uma nota extremamente técnica, mas para resumir é isso, né? Você não consegue achar. Então, infelizmente, só que tem pessoas presas por essa operação, hoje, presas. Aí a gente acumula prisões de Felipe Martins, etc. Então, é para o Pablo Marçal saber realmente que quando ele fez aquela opção de tratar da forma que ele tratou as jornalistas da UOL, ele deve saber que ele vai tomar aí um revertério da imprensa, que eu não sei mais como vai cobri-lo, né? Então, não sei se é inteligente ou não, isso o peso é dele, mas em relação à justiça é isso mesmo, né? A gente não sabe mais se é justo ou se é coisa de justiceiros. Olha que pé chegamos, né? Mas coloco aqui que realmente toda a cautela aí é necessária para colocar o pessoal, né, fazer uma escalada assim, sem equipamento adequado e num dia que foi chuvoso, né? Mata não é para qualquer um, com a natureza ninguém se brinca. Então, colocadas essas ponderações, difícil nós opinarmos porque a justiça não está mais justa. É isso aí, pessoal, e bora aqui para mais uma notícia. A pesquisa Datafolha mostra tsunami de direita nas capitais do Brasil, incluindo Recife. Veja os números. Números à direita prevalecem até mesmo em reduto tradicionalmente lulopetista. Às esperas das eleições de outubro, a paisagem política de quatro importantes capitais brasileiras foi mapeada pelo Instituto Datafolha, mostrando uma predominância de eleitores de direita sobre os de esquerda. As cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife foram mapeados levantamentos que utilizou uma escala de 1 a 7 para classificar o espectro político dos entrevistados, sendo 1 mais à esquerda e 7 mais à direita.
Na capital paulista, 26% dos eleitores se identificam como de direita, enquanto 20% se consideram de esquerda. O centro político atraiu 24% dos entrevistados. A pesquisa realizada entre os dias 2 e 4 de julho, com 1.092 eleitores, apresenta uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e está registrada sob o número SP na Justiça Eleitoral. No Rio de Janeiro, a diferença entre os eleitores de direita 26% e esquerda 19% é ligeiramente maior. O centro também é significativo, com 24% de adesão. A Datafolha entrevistou 840 pessoas entre os dias 2 e 4 de julho de 2024, com uma margem de erro de 3 pontos percentuais, e a pesquisa foi registrada sobre o número do Rio de Janeiro. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já agradeço. Valeu.